Então vamos falar sobre a transparência também, né? A transparência é tão importante porque realmente nós valorizamos a transparência, nossa geração. Quando o pregador começa a falar abertamente sobre os desafios, sobre a dificuldade que ele passa, a gente olha como se fosse um ponto forte, né? E não de um ponto fraco, né? E a geração passado, que é o dos boomers, geralmente eles olham para isso como se fosse, não, você está compartilhando demais, para com isso, não, o ministro precisa ser separado, precisa ficar bem separado da sua congregação e tudo mais. E realmente eu acho que eles podem se beneficiar com isso, porque assim, a igreja tem que olhar como um homem de Deus, é um homem, é um homem, é um homem, mesmo que é um homem de Deus, é um homem também. Mas realmente eu acho que eles podem se beneficiar com isso. E nossa geração compartilha tudo, né? Às vezes isso não é bom também, porque a gente acaba compartilhando coisas que traz escândalo, né? Inclusive na nossa geração. Talvez a transparência traga um pouco, como você falou, as pessoas vão olhar de uma outra maneira, né? De falar assim, olha, é um pastor, é um líder, é alguma coisa, mas ele passa por desafios, sabe? Então essa transparência traz um pouco esse sentimento de que os desafios eles não são só talvez para a congregação, não são só para os jovens, sabe, mas que o desafio ele é geral para toda a igreja, para o pastor em comum também. E também outra coisa seria o querer criar algo, né? Eles conseguem tirar uma paradigma com olhar de uma visão diferente, né? Às vezes a gente pode mudar o processo sem corromper a mensagem, né? Isso é possível. A gente consegue mudar a plataforma, nós conseguimos colocar uma tinta diferente na igreja e sem se corromper, sem ser mudando, né? Claro, tudo com equilíbrio. Mas isso é um ponto importante também, porque daí a paradigma às vezes precisa ser mudados, porque senão a gente acaba adorando o meio em vez de adorar o Senhor. Nós acabamos idolatrizando, né? Uma coisa em vez de colocar o nosso louvor em Deus, aonde pertence realmente, né? E é o exemplo da situação que a gente passa do coronavírus, né? Então agora as igrejas não podem abrir, então a gente entrou no meio tecnológico e é muito bom, na verdade, ver isso, olhar e entrar na internet, Instagram, Facebook, YouTube, e ver que muitas igrejas estão procurando esses meios tecnológicos para usar. E isso traz um pouco para a gente isso, olha, o templo é um local no qual nós nos reunimos, no qual nós buscamos para reunir, mas a gente começa a observar que as igrejas estão começando a ver o quanto Deus está querendo alcançar também outras pessoas, alcançar outras vidas. Porque se a gente faz uma live, talvez você vai alcançar mais de 1000 pessoas, que talvez na sua igreja não coubesse mais de 1000 pessoas. E talvez você alcance pessoas que você nunca imaginou alcançar e que Deus alcance o coração daquela pessoa naquele momento, sabe? É exatamente isso, né? O meio não é o problema, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas agora estamos fazendo no live, será que as pessoas não voltam para a igreja? Eu li umas pesquisas que foram feitas que disseram assim, geralmente o oposto, que os lives, a tecnologia ajude a aumentar a membresia da igreja do que tirar da membresia da igreja. Ou seja, as pessoas vão mais para o culto, enquanto que eles podem olhar com antecedência no Facebook, o website, alguma coisa no Google, do que uma pessoa vai dizer, mas isso é o substituto. Não, as pessoas querem contato humano, né? Ninguém está querendo ficar fazendo culto só no online e não estar junto. Todo mundo está querendo voltar com os irmãos e dar um abraço caloroso. E conversar pessoa a pessoa, né? Isso é importante lembrar que, por exemplo, mas a igreja vai sair nesse rumo, vai ser desconhecida, talvez essas são as preocupações da geração boomer, mas não se preocupe, né? Deus é por nós não vamos mudar a mensagem, nós vamos avaliando, nós vamos examinando, nós vamos apurando se devemos mudar um jeito, um método, alguma coisa. Antes de mudar, nós vamos tomar decisões precipitadas também, mas vamos olhar e pensar como que a igreja pode ser mais útil, mais efetivo na sua missão,
E a missão da igreja não é para a gente ficar somente fazendo culto após culto após culto para as mesmas pessoas. A missão da igreja é alcançar pessoas. A missão da igreja é para que o reino de Deus se estabelece em outros lugares. Essa é a missão da igreja. A missão da nossa igreja não é fazer música. A missão da nossa igreja não é só apenas a pregação. A missão da igreja é realmente ver o reino de Deus se cumprindo e estabelecendo em nossa cidade, em nosso mundo. Então, o que ajude a isso a acontecer deve ser bem-vindo e não deve ser punido e banido, né? Então, abrace outra geração. Tá? Abrace eles, abrace a ideia deles, dá para eles um voz, analisa, transmite seu compromisso para eles, porque eles precisam disso também. Nossa geração precisa de uma guia forte, de uma pessoa confiável, que sabendo que vocês nos amam, né? Que quando castigam a gente não é sem relacionamento, que gera rebelião, mas que é com relacionamento, como o pai castiga o filho, né? Que a gente abraça isso, explica essas ideias para nós. E nós vamos abraçar essas ideias e vamos trabalhar em conjunto, vamos andar junto, né? Porque é o reino de Deus que está em jogo, né? E a gente não pode fazer coisa que vai desviar desse propósito, né? Mas daí vamos falar sobre os millennials também, a geração Z. Tá? Vamos pegar forte, não? Brincando. Do Z? Do Z e do milênio, né? O que precisa melhorar nas nossas gerações? Então vamos falar sobre o milênio e a geração Z. Acho que se a gente parar para observar, tem muita coisa útil na geração boomer. Então, como você falou, a igreja ela precisa desse motor, que é essa nossa geração mais jovem, mas ela precisa da consistência da estrutura, que são os mais velhos. Então, uma coisa também que eles passam muito para a gente é o compromisso. Então, seja compromissado com as coisas, tenha disciplina e compromisso, talvez eles andem bem juntos, bem próximos, assim, né? Estão andando ali um lado a lado. Porque tenha compromisso com as coisas de Deus. Então, às vezes, hoje, querendo ou não, infelizmente, a gente olha um pouco a geração atual de jovens. É claro, quando a gente fala isso, a gente não fala de todos os jovens, né? Mas existem muitos jovens que às vezes não se sentem compromissados com as coisas de Deus. Então, eu vou para um culto de jovens, eu vou para fazer isso, eu vou naquilo, mas não com compromisso, não querendo fazer algo ali, realmente querer me doar para o Senhor, sabe? E é importante a gente entregar isso. A palavra de Deus, ela fala, Paulo ele vai citar uma determinada vez, ele olha, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, quando nós falamos, olha, eu sou um jovem e eu quero me entregar ao Senhor, eu quero mais que ir para um culto, eu quero mais do que só ouvir uma mensagem, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, sabe? Eu quero alcançar o que o Senhor quer que eu alcance. Então a gente precisa começar a se entregar a esse compromisso para Deus, falar assim, eu quero me doar para o Senhor. Eu estou aqui, não sou eu quem vive, mas o Senhor quem vive em mim, então me faz ser segundo a tua vontade, me faz ser o melhor que o Senhor tem para mim. E a gente tem que valorizar também o processo. Tudo leva processo, tudo leva processo. E eu vejo pessoas da minha geração e também da geração de Jonas, né, que é mais novo, um pouco mais novo, que eles largam na hora que não é mais conveniente, né? Porque, de novo, o nosso valor é buscar a felicidade, buscar o que faz a gente se sentir feliz e tudo mais, né? Mas, de alguma forma, nós não abraçamos o compromisso que leva o processo para dar fruto, né? A gente quer as coisas na hora, nós não queremos ficar pesquisando horas e horas, nós queremos já entrar e receber a resposta na hora, né? No Brasil a gente fala muito como se fosse a geração miojo, né? Miojo, porque você faz rápido, são 5 minutos, sim, então sim. Tudo é algo que já vem, né? Praticamente pronto. Vem pronto, né? Mas às vezes a gente pode olhar na Bíblia que existe estações do ano, existe uma estação para semear, existe a estação de dar água, existe a estação de esperar, existe a estação que é da safra, que nós vamos recolher os frutos que nós semeamos. Mas tudo leva um processo. E a geração do boomer é muito propensa a esses processos. E nós podemos aprender deles que
é o processo que leva para nós vermos fruto e para nós termos compromisso com Deus. Se Deus nos chamou para fazer uma coisa, cumprir uma tarefa, é para nós continuarmos fazendo. Não é para desistir na hora que vem uma barracada, que vem uma barreira, que vem um desafio. Não é na hora de desistir. É na hora de confiar nas promessas de Deus e para nós continuarmos firmes, né? E não largar, porque se a gente fica largando as coisas e pulando de um lado para o outro, nós vamos chegar à idade dos nossos pais e nós não vamos ter fruto para mostrar. A gente não isso vai que me preocupa. conseguir alcançar a consistência, né? Isso. Porque só quem realmente permanece em algo por um tempo vai poder mostrar. É assim que foi a minha vida. Foi isso que eu fiz, né? E nós podemos aprender da geração mais antiga, dos boomer, que devemos permanecer firme, né? Que não é de dia e de noite que as coisas mudam, que às vezes leva tempo, né? E exige um compromisso. E falando de compromisso também, nós precisamos aprender muito sobre a disciplina. Demais. Porque nós não faltamos energia, nós não faltamos visão, nós não faltamos ânimo, nós não faltamos todas essas coisas de ficar junto e essas coisas. Mas o que a gente falta é uma disciplina. E isso é duro pra gente olhar, né? Eu acho que de nós dominarmos o tempo, talvez. Porque às vezes a gente... com certeza, talvez você ouvindo isso, você vai se adequar com isso. Sempre acontece, às vezes, de um dia ou de uma semana acontecer. Às vezes você chega no final da semana e você fala, nossa, a semana foi tão corrida e não consegui fazer isso. Isso já aconteceu comigo, acontece comigo às vezes eu não consegui responder às vezes uma mensagem no WhatsApp ou alguma coisa do tipo, eu falo depois, desculpa, foi corrido e tudo mais, não consegui responder. Só que quando você para observar, quando você para olhar para o seu dia, não foi tão corrido assim como parece, sabe? Como minha mente está sentindo. Mas acaba que a gente se deixa ser guiado pelo tempo. O tempo domina a gente. Mas a gente não pode ser dominado pelo tempo. A gente precisa dominar o tempo, que é o que a geração boomer tem muito bem, que é esse dominar o tempo. Olha, eu tenho que fazer isso, essa disciplina. Ou seja, a disciplina é isso, eu começar a dominar o meu tempo. Eu tenho 24 horas no meu dia. É claro, não é só colocar 8 horas dormir, isso, não sei o que. Não, mas eu tenho 24 horas no meu dia, então... O que eu tenho feito com essas 24 horas? Eu tenho que começar a dominar essas 24 horas. Isso. Porque se a gente olhar bem, a tecnologia traz a distração, né? Acaba que a gente vai dormir e nós paramos de pensar, nossa, estou exausta, estou muito cansado, mas daí o que aconteceu? Eu acordei e eu não dominei o dia. O dia foi me dominando, na verdade. A tecnologia, o celular foi tocando bem no início que eu acordei e eu nem teve tempo para ficar com Deus na palavra, nem com minha esposa, nem com os filhos e tudo mais, né? E a gente acaba sendo dominado, né, pelo tempo, porque nós ficamos num vício, porque a gente cresceu com a tecnologia, nós usamos demais a tecnologia, e tá tudo bem isso, mas temos que dominar o nosso tempo. E ter uma disciplina, né? Porque como boomer, às vezes, o meu pai, minha mãe, essa geração, eles orem no mesmo tempo no dia, eles leem a palavra de Deus com frequência, eles jejuem geralmente uma vez por semana, no mesmo dia, e eles ficam assim, e assim isso vai aumentando nossa fé, isso vai dando para nós o suporte necessário do Espírito Santo que nós precisamos para vencer, porque novamente não é o ânimo, não é a energia que falta na nossa geração, é a disciplina que falta realmente, né? Sim. E nós podemos aprender disso nessa geração, porque essa geração vai fazer uma estrutura, vai trazer uma estrutura, que agora com essa estrutura nós vamos poder ir mais além, ir mais longe do que a gente ia sozinho. Nós temos que andar em conjunto, nós temos que valorizar nossos anciões, respeitar os nossos pais, falar, tentar entender o ponto de vista deles e como que eles podem nos beneficiar. E também para a geração do boomer, também eu aconselho de abraçar essa geração, dar os conselhos, ama essa geração, explique as coisas, entende que eles são diferentes, que eles não vão ser igual a vocês. E está tudo bem, nós não seremos igual a eles também, mas que realmente a gente está andando em conjunto para cumprir a proposta de Deus que Ele tem para nossas vidas, né? E só para terminar, um conselho que eu ouvi falar uma vez é
que o homem, o pastor mais velho, ele falou para os jovens nos Estados Unidos, ele falou assim, um conselho muito importante, ele diz, construa hoje o que você quer ser no futuro. Ou seja, o homem que eu sou agora, eu vou viver as consequências ou os benefícios daquilo que eu faço hoje. Quando você chegar para ser um homem velho, mulher velha, uma coisa no final da sua vida, você está basicamente vivendo aquilo que você tinha passado, ou seja, as decisões que você passou a ter. Por exemplo, como aquela analogia de Natal, né? O presente, né? A gente pode, por exemplo, eu posso dizer sim para algumas coisas que vão ter uma consequência de não para o futuro. Por exemplo, um homem que é jovem pode dizer sim para a mulher que está atraindo. E dizendo isso, você vai dizer sim para adultério, por exemplo. E no futuro isso vai gerar um não. Como? Porque daí os seus filhos, seus netos, vão viver embaixo do pecado que você cometeu. Em vez dos seus filhos e netos dizendo, vamos para a casa do vó e vó, eles vão dizer, vamos para a casa do vó. E depois, na semana que vem, vamos para a casa do vovó. Aí é complicado isso, porque a gente, no início, e isso não tem nada a ver com perdão, e Deus vai perdoar a gente, Ele vai... o sangue de Jesus cobre todos os pecados, mas nós temos que viver nas consequências daquilo que nós semeamos hoje. Então, hoje você vai dizer sim para a tecnologia, Netflix, você vai ficar assim o tempo todo, você está dizendo não à palavra de Deus. Você está dizendo não para o ministério futuro que Deus tem para a sua vida. Esse caso dos presentes, por exemplo, é muito... Não quer dizer que, como a gente conversava ontem, não quer dizer que os filhos eles sejam uma maldição. Não é isso. Mas o filho, vamos trazer, por exemplo, a questão do filho, é um presente de Deus. Então, a Tiffany agora está grávida, o Aaron vai poder ser pai. É um presente que eles vão ter. É um presente que eles vão abrir juntos no tempo certo. Ou seja, um presente que está vindo junto no tempo certo. Mas quando isso acontece fora, por exemplo, então um jovem ou uma jovem que acabam tendo uma relação e a jovem acaba engravidando e vem aquele filho, talvez eles se juntem, eles comecem a morar juntos, mas aquele filho que era um presente, ele foi aberto no tempo errado. Então, por isso dessa analogia do Natal. Então, a Tiffany falou uma vez comigo, conversando, falando como é o Natal nos Estados Unidos, e tem muitas casas lá que eles abrem o presente, tem um tempo exato. Então, tem casas que falam assim, olha, amanhã, dia 25 às 6 da manhã, a partir das 6 vocês podem abrir o presente. Mas antes disso, nada. Então tem muita criança que vai acordar muito cedo para abrir os presentes que querem ver o presente. Mas se você abrir o presente antes do tempo e você, dá dia 23, eu sei onde é que está o presente, eu vou ver o que é. E aí você vai ver, quando for no dia do Natal, no momento do Natal, não vai ter a mesma graça, sabe? Não vai ter você já viu o presente já meio que chegou para você. Então perde o sentido. E isso é para as nossas vidas. Deus tem presentes, mas existem momentos para esses presentes serem abertos. E nós vamos ter que levar essas consequências, né, daquilo que a gente está fazendo hoje. Não é só de pecado, mas de todas as coisas. Às vezes, a falta de orar vai levar uma consequência para frente. A falta de estudar a palavra de Deus vai levar uma consequência para frente. A falta de ir para a igreja, de participar dos cultos, de fazer as coisas, de criar minha família na igreja, e isso vai levando uma consequência, né, para frente. E que quando chegar para o final da minha vida, nos anos 70, 80, ou seja, que for, quando Deus me tirar, eu vou ter que viver basicamente só nas consequências daquilo que eu fiz no passado. Mas vamos dizer que, eu quero viver no final da minha vida, 70, 80, eu quero viver com os meus filhos, meus netos, meus bisnetos lá próximo, eu quero viver no lado da minha esposa, eu quero viver assim uma vida plena, uma vida feliz, que eu possa refletir nas coisas, nossa, eu fiz o certo no passado, e agora eu posso descansar, agora eu não tenho que arrepender. Mas infelizmente para muitos, eles chegam para o final da vida e eles, antes de morrer, eles vão chamar os filhos pedindo perdão. Perdoa-me,
fiz isso errado. Nossa, perdoe-me porque eu gritei para você quando eu era criança. Perdoe-me que eu fiz isso. Perdoe-me que eu traí a esposa. Perdoe-me, sabe, que eu não criei você na igreja, que eu não fui um bom exemplo. Vamos pensar e feche os olhos onde você estiver e pensa como você quer ser como ancião, como velho, como idoso, né? E agora vive a sua vida para cumprir essa visão daquilo que você vai ser. E se você é um jovem, seja bom e suficiente em construir hoje aquilo que você quer ser. Ou seja, seja bonzinho para o homem que você vai ser depois na sua vida. Porque assim, os prazeres da carne, eles levam prazeres. Pecado leva prazer, leva diversão até. Mas o salário do pecado é a morte. E é afastamento de Deus e o propósito de Deus na sua vida. O casamento, por exemplo, quando a gente olhar para o Jardim de Éden, o casamento é a única coisa que realmente fugiu, além de Adão e Eva, a única coisa que fugiu do Éden foi o casamento. Que Deus fez o casamento entre Adão e Eva. Uma coisa santa, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que leva você paz e tranquilidade, porque Deus ordenou o casamento para ser um espelho do seu relacionamento conosco, né? E o homem foi amaldiçoado da terra, de dores, de doença, de muita coisa que nós íamos passar, mas o casamento foi ainda deles, entre eles. E isso trouxe paz e companheirismo, né? Companheirismo, né? Para eles. Então, por que então o inimigo hoje em dia está atacando divórcio, adultério, pornografia? Essas coisas atacam a coisa que Deus deu de dádiva, né? Dádiva, presente. De presente para a humanidade. Então guarde isso, guarde sua família, guarde a sua mente. E começa a preparar hoje aquilo que você vai ser no futuro. Não sei como é vocês, mas eu quero chegar no futuro sem arrependimento, sem dizer, nossa, eu devia ter feito isso. Porque eu garanto, né? Eu não vou chegar aos meus 70, 80 anos de idade e dizer, eu devia ter assistido mais uma série. Ninguém faz isso. Eu nunca vi ninguém que também era alcoólatra, né? Viciado, que diz, mas eu devia ter bebido mais cerveja, devia ter passado mais tempo com meus amigos, eu devia ter traído mais a minha esposa. Não, eles não vão dizendo isso no final da vida, eles vão arrependendo dessas coisas. Nossa, eu devia ter ficado mais próximo dos meus filhos, devia ter criado meus filhos de uma maneira diferente. Eles ficam cheios de arrependimento. Talvez o exemplo bíblico maior desse idoso, dessa pessoa que chegou com arrependimentos e que às vezes a gente admira tanto, é o caso de Salomão. A gente vai ler, quando a gente lê Provérbios, a gente acha algo tão maravilhoso. Quando a gente lê também Eclesiastes, a gente acha algo tão maravilhoso, com tantos ensinamentos, mas se a gente for parar para observar por trás de Eclesiastes, por exemplo, Salomão já escreve Eclesiastes já estando muito velho. E ele começa a escrever, se você parar para observar tudo que ele escreve numa visão um pouco de arrependimento, sabe? Assim, olha, tente fazer isso. Ele fala, olha, busca o Senhor na tua juventude para quando você estiver velho, você não se arrependa. Ou seja, quando ele fala aquilo com propriedade. Ele fala, olha, eu acabei não buscando e eu cheguei na minha velhice e eu me arrependi, sabe? Então, tudo que ele vai falando quando a gente vai lendo Eclesiastes, ele vai falando com um ar de arrependimento. Isso. Sabe? De, olha, eu não fiz isso, mas olha, agora vocês tentem fazer porque eu não fiz e hoje eu estou provando, eu estou tendo a consequência de tudo que eu vivi antes, sabe? E a gente pode, assim, como Salomão não deixava quase nada para seu filho fazer, né? Seu filho Roboão, eu sempre chamo ele de Roboão bobão, né? Porque ele fez uma besteira, ele fez errado, o filho do Salomão. Ele rachou, ele dividiu o país em dois pedaços de Judá e os 10 tribos do norte. Mas olha para o Davi, o que Davi fez. Davi falou, Salomão, eu não vou poder construir o templo, a casa de Deus, mas eu vou deixar preparado. Ele comprou o terreno, ele deixou preparado todos os materiais e tudo mais para o Salomão e falou, eu já chegou no meu limite, porque o Davi já era ancião. Ele teve muita vontade de construir a casa de Deus, mas ele chegou.
mas eu não sou mais homem para fazer isso, e nem por causa da guerra que eles fizeram, que ele fez e derramando sangue, mas ele falou, mas eu vou deixar um legado para meu filho, eu vou deixar algo para ele fazer. Eu acho que a gente deve tratar as coisas assim, né? Os nossos anciões na igreja, não é que eles estão agora conquistando. Você não vai levar o idoso para o campo de batalha. Quem está no campo de batalha são os jovens, somos nós. Mas nós vamos ser guiados pelos anciões que passaram por isso, né? E nós vamos poder conquistar se nós andamos em harmonia, se nós andamos em conjunto. E se a gente não despreza, não fala mal da outra geração. Mas são ultrapassados, eles são velhos, Não, vamos valorizar eles, porque o mais que nós valorizamos eles, o mais que eles vão nos valorizando também. E vamos trabalhar em conjunto, porque realmente o que está em jogo é o reino de Deus e também a sua vida espiritual e para a sua família. Amém? Então, fique muito feliz, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem ligados para o próximo Acrescenta, que vai sair. Eu fico muito feliz que o Jonas veio para estar aqui comigo, tá? Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.